Desde os primórdios da civilização, o desejo e o poder caminham lado a lado. Reis e filósofos, generais e artistas, todos em algum momento se curvaram ao fascínio de mulheres cuja presença ia além da cama. Eram musas, confidentes, espiãs, estrategistas, prostitutas e cortesãs que moldaram destinos muito além das alcovas. A história, tão ávida por glorificar batalhas e coroar heróis, muitas vezes esquece essas figuras que, entre lençóis e segredos, mudaram os rumos de impérios inteiros. Mas quando a memória as resgata, elas surgem envoltas em mistério, escândalo e poder. Lembradas não apenas por sua beleza, mas pela influência que exerceram sobre os homens mais poderosos de seu tempo. Na Grécia Antiga, elas discutiam filosofia ao lado de Sócrates. Em Bizâncio, uma delas ascendeu ao trono imperial. Em Veneza, trocaram versos como poetas, desafiando o moralismo de sua época. Na Inglaterra, conquistaram a simpatia popular e a atenção dos reis. E nos tempos modernos, chegaram até a dançar diante da morte, acusadas de espionagem. Essas mulheres habitaram uma fronteira perigosa, entre o prazer e a política, entre o corpo e a estratégia, entre a condenação social e a admiração silenciosa. Chamadas de prostitutas, retairas, cortesãs, atrizes ou meretrizes, cada uma delas traz em sua biografia não apenas o estigma do ofício, mas a marca do poder de sedução transformado em arma. Hora de sobrevivência, hora de influência, hora de pura rebeldia. Hoje, no Arquivo 6, vamos abrir as páginas mais ocultas da história e revelar as trajetórias das 6 prostitutas mais famosas do mundo. Prepare-se. Entre escândalos, intrigas e quedas de impérios, você descobrirá que o sexo pago pode ter custado muito mais do que moedas. Às vezes, custou coroas, reputações e até civilizações inteiras. Na Grécia do século V a.C., berço da democracia, da filosofia e do teatro, havia também um mundo de sombras e contradições. Enquanto cidadãos discutiam liberdade nas praças de Atenas, mulheres comuns viviam presas às paredes da casa, relegadas ao silêncio, à obediência e à invisibilidade. Mas havia um espaço social onde algumas delas podiam romper esse destino: o das retairas. As hetairas não eram esposas, nem concubinas. Eram cortesãs cultas, refinadas, treinadas não apenas na arte da sedução, mas também no domínio da conversação, da música e da retórica. Diferente das mulheres comuns, podiam frequentar simpósios, dialogar com filósofos e até influenciar debates políticos. Entre todas elas, uma se tornou lenda: Aspásia de Mileto. Nascida longe de Atenas, Aspásia chegou à cidade como estrangeira, condição que a impediria de casar-se com cidadãos atenienses ou de ocupar os espaços tradicionais da vida feminina. Mas foi justamente nessa marginalidade que construiu sua força. Inteligente, persuasiva e de beleza comentada por todos, rapidamente se destacou entre as hetairas e conquistou a atenção de Péricles, o homem mais poderoso de Atenas. Péricles, estratego e líder político, encontrou em Aspásia não apenas uma amante, mas uma parceira intelectual. Disse que em sua casa reuniam-se os maiores nomes da filosofia: Sócrates, Anaxágoras, artistas, dramaturgos e sofistas. Platão chegou a escrever que Aspásia era mestra na arte da retórica, capaz de ensinar oradores a falar com paixão e precisão. Era algo inédito: uma mulher e uma cortesã, ensinando filosofia aos homens que moldariam o pensamento ocidental. Mas a ascensão de Aspásia despertou ódio e inveja. Seus inimigos a chamavam de feiticeira, acusavam-na de manipular Péricles e até de ser responsável pela Guerra do Peloponeso. Em uma sociedade que aceitava a presença de hetairas, mas desprezava qualquer sinal de poder feminino, Aspásia tornou-se alvo fácil de ataques. Foi processada por impiedade religiosa, acusada de corromper as mulheres de Atenas, mas sobreviveu graças à influência de Péricles e, dizem alguns, ao respeito que até os acusadores nutriam por sua inteligência. Apesar das perseguições, sua marca foi indelével. Aspásia rompeu a barreira do silêncio imposto às mulheres gregas e inscreveu seu nome no coração da história. Quando Péricles morreu, vítima da peste que assolou Atenas, ela manteve sua posição entre os círculos intelectuais,
provando que sua relevância não vinha apenas da companhia de um homem, mas da própria força de seu espírito. Séculos mais tarde, Aspásia seria lembrada como símbolo da hetaíra, que transcendeu o estigma e transformou a sedução em política, a beleza em estratégia e a palavra em poder. Um eco incômodo para uma cultura que, ao mesmo tempo que a venerava, jamais deixou de chamá-la pelo rótulo de prostituta. E assim, no primeiro arquivo deste dossiê, vemos que a prostituição, quando associada à inteligência e à astúcia, foi capaz não apenas de oferecer prazer, mas também de redesenhar os rumos da democracia. Aspásia de Mileto não foi apenas uma mulher à sombra dos grandes homens de Atenas. Ela foi, em muitos aspectos, a voz oculta que moldou os próprios pilares da Grécia clássica. Na aurora do século VI, Constantinopla brilhava como a joia do Império Romano do Oriente. Era uma cidade de ouro e sangue, onde palácios imponentes erguiam-se lado a lado com becos imundos, onde a fé cristã se misturava às intrigas de poder, e onde cada esquina podia esconder tanto a promessa da glória quanto o prenúncio da ruína. Foi nesse cenário que nasceu a trajetória de Teodora, uma das figuras mais extraordinárias e controversas da história. Filha de um tratador de ursos que trabalhava no hipódromo da cidade, ela começou a vida em meio às margens da sociedade, destinada ao anonimato. Ainda adolescente, foi empurrada para o mundo da prostituição e do entretenimento. Um universo de espetáculos lascivos, teatros repletos de luxúria e festas em que os corpos eram moedas de troca. Teodora era atriz, dançarina, cortesã. Seus inimigos escreveram que suas performances eram tão ousadas que ultrapassavam todos os limites do decoro. Para muitos cronistas, sua juventude dissoluta era prova suficiente de que jamais deveria ter alcançado o trono. Mas o que esses relatos cheios de veneno tentavam ocultar era a outra face de sua personalidade. A inteligência cortante, a astúcia implacável e uma vontade de ferro que nem mesmo os piores abusos conseguiram quebrar. Após uma temporada em Alexandria, onde teria entrado em contato com correntes religiosas e filosóficas que a marcaram profundamente, Teodora retornou a Constantinopla transformada. Já não era apenas uma cortesã. Era uma mulher decidida a subir na hierarquia social a qualquer custo. Seu destino mudou para sempre quando cruzou o caminho de Justiniano, sobrinho do imperador e homem de ambição desmedida. Contra todas as convenções, Justiniano apaixonou-se por Teodora e fez dela sua esposa. O escândalo foi enorme. Como poderia um futuro imperador unir-se a uma ex-prostituta? Mas Justiniano não recuou, e quando herdou o trono, Teodora tornou-se imperatriz de Bizâncio. De cortesã desprezada, ascendeu ao trono mais poderoso da cristandade. No poder, mostrou que não seria apenas um ornamento ao lado do marido. Teodora governava com mão firme, participava das decisões de Estado, interferia na política externa e arquitetava reformas sociais. Foi ela quem aprovou leis que protegiam mulheres contra a exploração, endureceu punições para o estupro e ofereceu abrigo às prostitutas que desejassem abandonar a vida das ruas. De vítima da marginalidade, tornou-se defensora das mulheres esquecidas. Mas sua grande prova veio durante a revolta de Nica, quando multidões enfurecidas tomaram Constantinopla e ameaçaram depor Justiniano. Enquanto o imperador e seus conselheiros falavam em fugir, foi Teodora quem se levantou com voz de aço. Declarou que a púrpura imperial era um belo sudário e que preferia morrer como imperatriz do que viver como fugitiva. Sua coragem inspirou a contraofensiva que esmagou a rebelião. Foi nesse dia que a prostituta de outrora consolidou-se como senhora absoluta do império. No entanto, sua vida também foi marcada por sombras. Religiosa e implacável, perseguiu hereges, manipulou alianças e, segundo alguns cronistas, não hesitou em mandar eliminar rivais. Teodora governava com uma determinação que poucos homens ousaram igualar. Morreu ainda jovem, provavelmente vítima de câncer, mas deixou atrás de si uma lenda que atravessou os séculos. De prostituta humilhada a imperatriz venerada, sua história é um testemunho de que o estigma pode ser transformado em poder, e de que as mulheres mais marginalizadas podem, sob certas circunstâncias, tornar-se donas de impérios inteiros. No arquivo 6, Teodora é lembrada não apenas pela sua ascensão vertiginosa, mas também pela contradição que encarnou. A mulher que começou nos palcos obscuros de Constantinopla
e terminou ditando o destino de uma das maiores potências do mundo antigo. Na Veneza do século XVI, o esplendor das gôndolas e palácios refletia não apenas o poderio econômico da cidade, mas também o florescimento das artes, da filosofia e dos prazeres mundanos. Era um lugar em que o luxo caminhava lado a lado com a decadência, e onde as máscaras do carnaval não escondiam apenas rostos, mas também segredos e ambições. Nesse cenário surgiu a figura de Verônica Franco, uma das cortesãs mais célebres da história, cuja fama atravessou os séculos não apenas pela beleza, mas pela inteligência fulgurante. Verônica nasceu em 1546, filha de uma cortesã que lhe abriu as portas de um destino incomum. Ainda jovem, tornou-se cortesã honesta, uma categoria distinta das prostitutas comuns, reservada àquelas que serviam como companheiras de homens poderosos, nobres e intelectuais. Essas mulheres não ofereciam apenas o corpo, mas também cultura, conversa refinada, poesia e música. Dotada de espírito agudo, Verônica não demorou a conquistar espaço nos círculos mais eruditos de Veneza. Frequentava academias literárias, dialogava com filósofos e poetas, e logo começou a escrever seus próprios versos. Suas poesias, impregnadas de paixão, ironia e consciência de gênero, revelavam uma mulher que não se conformava em ser mero ornamento. Denunciava o preconceito contra as cortesãs, defendia a dignidade feminina e mostrava que por trás da beleza havia uma mente vigorosa. Sua reputação cresceu a tal ponto que chegou a se envolver com o rei Henrique III da França, durante a visita do monarca a Veneza. Essa ligação elevou ainda mais seu prestígio, mas também intensificou as críticas e invejas. Para os moralistas da época, Verônica era uma ameaça, pois representava uma mulher independente, culta e influente em uma sociedade que preferia vê-las submissas. Não foram poucos os ataques que sofreu. Em 1580, foi levada diante da Inquisição, acusada de bruxaria, um destino comum para mulheres que ousavam ultrapassar os limites impostos. Verônica se defendeu com firmeza, demonstrando astúcia e eloquência, e conseguiu escapar das chamas que tantas outras consumiram. Ainda assim, a experiência deixou marcas profundas. Apesar de sua glória, a vida de Verônica também conheceu sombras. Enfrentou perdas financeiras, viu a fama declinar com a idade e terminou seus dias em condições bem mais humildes do que aquelas que vivera em sua juventude dourada. Mas sua obra sobreviveu, preservando a memória de uma mulher que ousou transformar a prostituição em um palco de resistência e arte. Hoje, estudiosos veem em Verônica Franco não apenas a cortesã luxuosa que encantou reis e senadores, mas também a escritora que desafiou seu tempo. Em seus poemas e cartas, ela denunciava a hipocrisia de uma sociedade que a desejava em segredo e a condenava em público, e defendia que as mulheres tinham direito à instrução, ao respeito e à liberdade. No Arquivo 6, Verônica aparece como símbolo do paradoxo: prostituta e poetisa, amante e intelectual, perseguida e reverenciada. Sua vida é um lembrete de que, mesmo nos recantos mais marginalizados da história, pode brilhar o gênio humano, e que a sensualidade, a inteligência e a coragem podem se unir em uma só figura, capaz de atravessar os séculos como mito. Na Inglaterra do século XVII, entre as sombras da Guerra Civil e o brilho da Restauração, surgiu uma mulher que se tornaria lenda, Nell Gwyn. Sua trajetória parecia improvável. Nasceu em 1650, em uma Londres marcada pela pobreza e pela instabilidade política, filha de uma taberneira. Da infância difícil, passando pelo trabalho de vender laranjas nas ruas, até se tornar a amante mais famosa do rei Carlos II, sua vida foi um espetáculo em si mesma. Nell começou a ganhar destaque como atriz de teatro, um campo que, após a restauração, finalmente permitia mulheres no palco. Com seu carisma natural, senso de humor e vivacidade, ela rapidamente se destacou entre os artistas londrinos. Não era apenas bela, tinha um talento cômico irresistível, capaz de arrancar gargalhadas da plateia e conquistar admiradores poderosos. Foi nos bastidores do teatro que chamou a atenção de Carlos II. O monarca, conhecido por seu gosto por festas, amantes e extravagâncias, encantou-se pela irreverência de Nell. Enquanto outras cortesãs exibiam erudição ou refinamento, ela oferecia espontaneidade e alegria. Sua risada franca e seu espírito livre tornaram-na diferente das damas calculistas que orbitavam o trono.
O romance com o rei transformou Nell em figura pública. Apesar das críticas da aristocracia, que a considerava vulgar por sua origem humilde, ela conquistou o coração do povo. Para os londrinos, era a concubina que se lembrava dos pobres, famosa por distribuir esmolas, ajudar necessitados e interceder por causas populares junto ao rei. Sua imagem ficou marcada como a amante do povo, em contraste com outras cortesãs de origem nobre ou estrangeira, vistas como distantes da realidade comum. Nell também foi mãe. Teve 2 filhos com Carlos II, aos quais o rei reconheceu e concedeu títulos. Isso não apenas consolidou sua posição como favorita real, mas também lhe deu certa segurança financeira em um ambiente em que amantes eram constantemente substituídas. Apesar da vida ao lado do monarca, Nell nunca deixou de cultivar sua persona de mulher simples e espirituosa. Há relatos de que, em uma ocasião, teria acalmado uma multidão hostil que a confundira com outra amante estrangeira do rei. Diante dos gritos de "Fora a prostituta!", Nell teria respondido com humor: "Boa gente, eu sou a prostituta inglesa." A sagacidade desarmou os ânimos e a transformou em ícone popular. Com a morte de Carlos II em 1685, a posição de Nell enfraqueceu. Sem o apoio direto do rei, enfrentou dificuldades financeiras, mas nunca perdeu a simpatia pública. Faleceu apenas 2 anos depois, aos 37 anos, deixando para trás uma vida curta, porém intensamente vivida. O legado de Nell Gwyn sobrevive em peças, crônicas e na memória cultural inglesa. Ela simboliza não apenas a cortesã favorecida por um monarca, mas também a mulher que, com inteligência e humor, desafiou as barreiras de classe e se tornou figura de afeto nacional. Sua história mistura sensualidade, política e comédia. Um lembrete de que até mesmo nas margens da corte, podiam surgir personagens capazes de marcar a história. No arquivo 6, Nell Gwyn aparece como a cortesã que virou mito popular, lembrada não pela erudição, como Verônica Franco, nem pelo medo que inspirou, como Messalina, mas pela alegria contagiante. Sua risada ainda ecoa como símbolo de uma era em que o teatro, a política e o prazer caminhavam de mãos dadas sob as luzes da restauração inglesa. No amanhecer do século XX, quando a Europa se equilibrava entre a sofisticação da Belle Époque e as tensões que antecediam a Grande Guerra, surgiu uma figura envolta em exotismo, luxúria e segredos: Mata Hari. Poucos nomes evocam tanto mistério quanto o dela. Uma dançarina, cortesã e suposta espiã que se tornou símbolo da fusão entre erotismo e intriga política, destino extraordinário que a aguardava. Filha de um negociante em dificuldades, viu a fortuna da família se desfazer e, cedo, foi forçada a buscar meios de sobrevivência. Casou-se jovem com um oficial militar, partindo com ele para as Índias Orientais holandesas. Lá conheceu culturas orientais e o fascínio pelas danças rituais que mais tarde reinventaria como espetáculo na Europa. O casamento, porém, foi marcado por violência, infidelidades e tragédias, incluindo a morte de um de seus filhos. Após o divórcio, retornou à Europa em busca de reinvenção. Foi em Paris, por volta de 1905, que nasceu a persona Mata Hari, expressão malaia que significa olho do dia, o sol. Reinventando-se como dançarina exótica, apresentou-se envolta em véus, adornos e gestos que misturavam tradição e invenção. Para plateias europeias, sua performance parecia um vislumbre erótico do Oriente. Um espetáculo sensual e hipnótico que, na realidade, era fruto mais da imaginação ocidental do que da fidelidade cultural. Sua beleza, charme e mistério rapidamente a transformaram em cortesã de luxo. Políticos, militares e banqueiros disputavam sua companhia. Ela cultivava o papel de mulher fatal, dona de segredos e encantos capazes de derrubar impérios. Na Paris da Belle Époque, Mata Hari não era apenas uma artista, era um mito vivo, encarnação de desejo e perigo. Mas foi justamente essa aura que a colocou no centro das sombras da Primeira Guerra Mundial. Circulando entre países, amantes e poderosos, passou a ser suspeita de espionagem. Os franceses, em meio à paranoia da guerra, a acusaram de atuar como agente dupla, transmitindo informações ao inimigo alemão.
O episódio mais famoso ligou seu nome ao código H21, supostamente seu disfarce como espiã germânica. Em 1917, foi presa em Paris, julgada em meio a acusações frágeis e provas questionáveis. Seu processo misturou medo, misoginia e necessidade política. Culpar uma mulher famosa e extravagante era uma forma de encobrir fracassos militares franceses. No tribunal, Mata Hari não se curvou. Recusou-se a vestir o papel de vítima, mantendo até o fim sua imagem de mulher fatal. A sentença foi implacável: condenação à morte. Em 15 de outubro de 1917, no campo de tiro de Vincennes, ela encarou os soldados franceses que a aguardavam. As lendas contam que recusou a venda nos olhos e, até o último instante, manteve sua postura teatral, como se sua morte fosse apenas o ato final de uma peça cuidadosamente ensaiada. Após a execução, a história de Mata Hari oscilou entre mito e realidade. Muitos estudiosos acreditam que suas atividades de espionagem foram, na melhor das hipóteses, amadoras. Outros defendem que foi apenas bode expiatório de uma França humilhada pela guerra. O certo é que sua imagem, dançarina, cortesã, espiã, tornou-se uma das mais duradouras do século XX. No arquivo 6, Mata Hari representa a prostituta que se converteu em símbolo político e cultural, onde a sensualidade se confundiu com o medo e a guerra. Sua vida e sua morte lembram que, muitas vezes, a sociedade transforma mulheres em metáforas de perigos maiores, e que os véus da paixão podem ocultar tanto desejo quanto paranoia. No final do século XIX e início do século XX, a Europa mergulhava na extravagância da Belle Époque, um período de luxo, artes florescentes e uma sociedade fascinada pelo charme, glamour e prazer. Entre palácios, teatros e salões repletos de luzes, surgiu La Belle Otero, nascida Agustina Otero Iglesias, em 1868, na Espanha. Desde cedo, mostrou inteligência, beleza e um magnetismo que a tornaria lendária. O destino de Otero mudou quando deixou a pobreza do interior espanhol para buscar fortuna e fama. Seu talento para a dança e para o entretenimento fez dela rapidamente uma das artistas mais requisitadas da França, principalmente em Paris, onde a elite buscava diversão, status e entretenimento refinado. Mas Otero não era apenas uma dançarina. Sua beleza estonteante, postura elegante e comportamento calculado a transformaram em cortesã de luxo. Ao contrário de muitas cortesãs, La Belle Otero entendia que a sedução era uma arte estratégica. Conquistava generais, diplomatas, aristocratas e até monarcas com a mesma graça com que realizava suas danças sensuais. Seu corpo tornou-se um símbolo, sua imagem estampava jornais e gravuras, e sua presença era sinônimo de sofisticação, mistério e poder. Disse que governava corações e decisões políticas com a mesma facilidade. Otero acumulou não apenas amantes, mas histórias lendárias de influência e intriga. Contam que ela teria recusado o czar Nicolau II, manipulado oficiais franceses e encantado o rei Alberto I da Bélgica, sempre mantendo seu controle sobre aqueles que a cortejavam. Sua vida era cuidadosamente construída entre espetáculo e sedução, mantendo uma aura de inacessibilidade que amplificava ainda mais sua fama. Apesar do brilho, sua vida pessoal era marcada por contradições. Amou intensamente, sofreu perdas e envelheceu longe do glamour que a consagrou, mas nunca perdeu o legado de sua imagem pública. Em sua velhice, La Belle Otero tornou-se uma lenda viva, visitada por admiradores e lembrada por todos como símbolo da luxúria, do poder da beleza e da arte da sedução. No arquivo 6, La Belle Otero representa o ápice da história das cortesãs famosas. A mulher que, por meio da beleza, inteligência e cálculo, transformou sua marginalidade social em fama, fortuna e influência. Sua vida é um lembrete de que, mesmo na sombra da marginalidade, a engenhosidade, a arte e a personalidade podem criar lendas que atravessam séculos. Encerrando nossa série, percebemos que essas 6 mulheres, de Theodora a La Belle Otero, não foram apenas cortesãs ou prostitutas. Foram arquitetas de seu destino, manipuladoras de poder, símbolos culturais e históricos. Cada história carrega lições sobre sociedade, gênero, ambição e o impacto duradouro da vida feminina na história. No arquivo 6, celebramos essas figuras com respeito à sua complexidade.
Mulheres que desafiaram normas, conquistaram o poder e, em muitos casos, transformaram o estigma em legado histórico. Ao percorrermos a história dessas 6 mulheres, de Theodora a Labelle Otero, percebemos que a vida de uma cortesã não se limita à sedução ou ao prazer. Cada uma delas navegou entre poder, risco e ambição, deixando marcas profundas na história. Elas mostraram que a inteligência, a coragem e a habilidade de influenciar podem transformar a marginalidade em prestígio, a beleza em instrumento de sobrevivência e o desejo em estratégia. Essas histórias nos lembram que a linha entre estigma e legado é tênue, e que o que a sociedade muitas vezes condena pode, na verdade, se tornar um marco cultural. Cada cortesã de destaque construiu seu próprio caminho, desafiando convenções, manipulando poderosos e, em muitos casos, gravando seu nome na memória coletiva. Se você se impressionou com essas histórias, não deixe de curtir este vídeo, comentar qual dessas mulheres mais te surpreendeu e compartilhar essas curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo, quando abriremos mais uma vez os arquivos secretos da história. Até lá, lembre-se: conhecer o passado é compreender os extremos da engenhosidade humana e, às vezes, do poder feminino que desafiou séculos de convenções.